Tivemos dias emocionantes na última semana, eu diria. Na maioria das vezes, coisas boas. Algumas das coisas que vocês estão lendo sobre Los Angeles, graças a Deus enviamos alguns membros maravilhosos da Guarda Nacional. Eles realmente ajudaram e muitos dos problemas que estavam tendo por lá, eles estavam com medo de fazer qualquer coisa e nós enviamos as tropas que fizeram um trabalho fantástico. Então quero agradecê-los muito. Também quero agradecer a vocês por estarem aqui enquanto discutimos uma das partes mais empolgantes do grande e belo projeto de lei. É realmente um grande e belo projeto de lei e está indo muito bem. O programa piloto Trump Account, como eles chamam, que tornará possível para inúmeras crianças americanas terem um começo forte na vida sem nenhum custo para o contribuinte americano. Absolutamente nenhum custo. Vai ter um impacto enorme. Quero agradecer ao presidente da Câmara, Mike Johnson, primeiro, por ser um grande presidente e, segundo, talvez um pouco menos importante por estar aqui hoje. Obrigado, Mike. Junto com o presidente Jason Smith, que é fantástico, e os representantes French Hill, August Pfluger, Blake Moore, Rob Bresnan e Frank Lucas. Obrigado a todos, rapazes. Muito obrigado. Agradecemos muito. Agradeço também a muitos dos principais líderes empresariais do Invest America CEO Council. Tem sido um conselho maravilhoso. Eles apresentaram algumas ideias fantásticas. Estamos colocando essas ideias em prática. Eles são realmente as maiores mentes empresariais que temos hoje. Esses homens e mulheres lideram grandes empresas de sucesso e estão comprometidos em contribuir com milhões de dólares para a conta Trump. E realmente vai ser algo incrível para as crianças e para seus funcionários em muitos casos. Veja como as contas funcionam. Para cada cidadão americano nascido após 31 de dezembro de 2024, antes de 1º de janeiro de 2029, o governo federal fará uma contribuição única de $1.000 em uma conta com imposto diferido que acompanhará o mercado de ações em geral. Em outras palavras, ele será atrelado a um índice que escolheremos. Certo, Michael? Escolheremos uma boa. Talvez você devesse ser o índice. Eu gostaria disso. Essas crianças seriam muito ricas se fosse esse o caso. Seria uma boa ideia. Acho que podemos fazer isso, Michael Dell. Essas contas serão propriedade privada, controladas pelos guardiões da criança. E, em muitos casos, esses guardiões serão os pais. Achamos que os pais serão os guardiões. Elas estarão abertas para contribuições privadas adicionais a cada ano de familiares, amigos, pais, empregadores, igrejas, fundações privadas e outros. Esta é uma iniciativa pró-família que vai ajudar milhões de americanos a aproveitar a força da nossa economia para elevar a próxima geração. Sair na frente na vida, especialmente se tivermos um pouco de sorte com alguns dos e as economias no futuro. Além dos benefícios financeiros substanciais de investir cedo na vida, pesquisas extensas mostram que crianças com contas de poupança têm mais chances de se formar no ensino médio e na faculdade, comprar uma casa, abrir um negócio e são menos propensas a serem encarceradas. As contas Trump vão contribuir para o sucesso ao longo da vida de milhões de bebês recém-nascidos. Elas serão totalmente, e isso vai ser muito interessante, acho que para todos ouvirem, elas são totalmente financiadas por meio de reformas direcionadas no grande e belo projeto de lei, como os 1,7 trilhão em economias obrigatórias, reformas no sistema de assistência social para acabar com desperdícios e fraudes, um imposto de 3,5% sobre remessas e mais. E isso é apenas uma parte disso. O grande e belo projeto de lei está entre as legislações mais importantes da história do nosso país. Acho que nunca houve nada maior. Acho que isso vai ser lembrado como certamente uma das coisas mais importantes que já fizemos, além dos maiores cortes de impostos da história do nosso país, incluindo as medidas de segurança de fronteira mais poderosas já implementadas. Ele oferece um grande alívio econômico para os trabalhadores e famílias americanas e há tantas outras coisas. A reconstrução das nossas Forças Armadas, nós a reconstruímos há apenas
8 anos começamos e fizemos um ótimo trabalho, mas agora temos que reconstruí-la novamente, além de que a tecnologia mudou. De repente, agora é sobre drones, sabe? Temos uma nova forma de guerra, é a guerra com drones. Então, muitas coisas mudaram. Fizemos um ótimo trabalho com as Forças Armadas, mas agora vamos ter que fazer alguns pequenos ajustes, para dizer o mínimo, e vamos fazer isso, e já está tudo muito bem financiado. Estou ansioso para sancionar isso como lei. É realmente algo que estamos tendo uma grande oportunidade. E tenho que dizer, ele está aqui conosco, é uma pessoa que admiro há muito tempo. Se você olhar o que ele fez e acompanhar seu histórico, é o presidente da Dell, Michael Dell. Ele fez um trabalho incrível. Como empresário, eu estudo pessoas de negócios e ele é um exemplo perfeito para se estudar. Deveria ser quase leitura obrigatória. Então, quero te parabenizar por isso e agradecer pela ideia, porque você foi o primeiro que realmente trouxe isso à minha atenção. Eu sei que você e seus amigos têm falado sobre isso há muito tempo, mas outros presidentes não conseguiram fazer, não é, Michael? Então, nós conseguimos realizar isso. Parabéns. Muito obrigado, senhor. Eu quero também reconhecer meu amigo Brad Gerstner, que nos ajudou a nos organizar. É verdade. E, na verdade, obrigado, Brad. Liderou. Ótimo. E também temos conosco um homem muito influente no mundo dos negócios, o CEO David Solomon, do Goldman Sachs. David, muito obrigado. Obrigada por me receber. Obrigada. Muito obrigado. CEO da Uber, Dara Khosrowshav. Onde está Khosrowshav? Muito obrigado. É um nome horrível, mas você fez um trabalho incrível. Então isso é apropriado. E também, mais uma vez, ao presidente Smith por fazer um trabalho tão novo. Ninguém conhece impostos melhor que o presidente Smith. Quando temos um problema, Mike, vamos ver o presidente Smith, certo? Então quero te agradecer muito, Dara. Presidente Smith, eu agradeço. Gostaria de começar pedindo ao presidente Johnson que diga algumas palavras. E acho que depois vamos para Michael Dell, David Solomon. Vamos passar para a Dara e depois para o presidente Smith. Muito obrigado. Essa é a chave para todo esse grande sucesso que estamos alcançando. E o grande e belo projeto de lei. Não é exagero dizer que será uma das legislações mais importantes da história do Congresso. Há muita coisa aqui. E por extensão, ou eu diria que é uma extensão da figura, de quem eu acredito que será o presidente mais impactante da era moderna, se não de toda a história da americana, e esse é o cavalheiro sentado à minha esquerda. Então quero agradecer por isso. Muito obrigado. Uma bela declaração. Eu também gosto dele. Sim, obrigado. É uma afirmação de fato objetivo, e todo americano trabalhador entende, eu acho, o princípio por trás desse conceito que estamos discutindo hoje. Se você tem um 401k, entende o poder de investir cedo para o futuro. As contas Trump pegam esse mesmo princípio e o aplicam desde o início da vida dos americanos. É um conceito bastante simples. As famílias que optarem por participar receberão um pagamento único de os $1.000 em uma conta Trump, a qual os pais poderão contribuir. É uma política ousada e transformadora? Isso dá a toda criança americana elegível uma vantagem financeira desde o primeiro dia. Os republicanos têm orgulho de ser o partido, sempre fomos, que apoia a vida nas famílias, a prosperidade e a oportunidade. E as contas Trump são totalmente voltadas para preparar a próxima geração para o sucesso. Para os futuros americanos, esse investimento inicial pode realmente ser um divisor de águas. Pode fazer a diferença. Pode abrir caminho para pagar a faculdade, comprar a primeira casa ou iniciar um negócio. Mesmo quando ainda são jovens. Portanto, até mesmo o $1.000 ao nascer colocará esses americanos em uma posição melhor do que mais da metade dos adultos americanos que, infelizmente, não têm nenhuma poupança para a aposentadoria. Então, isso seria um remédio para esse grande problema. Isso vai incentivar o livre mercado, vai incentivar o investimento e a compreensão do capitalismo. Todas essas coisas que queremos promover entre o povo americano para que a economia e as vidas individuais possam prosperar. Claro, nada disso acontece a menos que aprovemos nosso grande projeto de lei no Congresso. Temos em jogo o maior aumento de impostos da história americana se não conseguirmos entregar. E nós não teremos esse combustível de foguete para a economia do ZEO, e é por isso que isso é tão importante.
A aprovação desta legislação pró-crescimento vai ajudar todos os americanos. Segundo Trump, este é um dos componentes disso. Até a eliminação de impostos sobre gorjetas e horas extras, passando pela redução da burocracia na Main Street, e esse grande e belo projeto de lei vai impulsionar a prosperidade. Vai criar empregos em todo o país, vai fazer todos os barcos subirem, os salários vão aumentar, os níveis de participação no mercado de trabalho vão subir. Teremos mais oportunidades econômicas para mais pessoas, para que você possa subir mais um degrau nessa escada. A família típica com 2 filhos vai ver seu salário líquido aumentar em até $13.300 por ano. Isso é dinheiro de verdade para pessoas de verdade. Essa legislação é voltada para os americanos trabalhadores e vai ajudar todo mundo, e estamos animados em entregá-la. Não pode acontecer rápido o suficiente, e agora estamos muito perto da linha de chegada. Depois de cerca de 14 meses de trabalho investidos nisso, estamos animados por estarmos quase lá. Senhor Presidente, obrigado mais uma vez pela sua liderança. A todos os grandes líderes ao redor desta mesa por tudo o que investem em nossa economia, em nosso país e em seu governo. E eu vou, como dizemos na Câmara, devolver a palavra. Muito obrigado, Mike. Agradeço, e mais uma vez, pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Michael, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Acredito que este é um momento incrível para todos nós aqui hoje. E é maravilhoso estar com alguns dos líderes das empresas mais bem-sucedidas do mundo enquanto nos reunimos para investir no futuro do nosso país. Vemos o Invest America Act e o estabelecimento dessas contas Trump como uma forma simples, porém poderosa de transformar vidas. Décadas de pesquisas mostraram que dar às crianças um impulso financeiro inicial impacta profundamente o sucesso delas a longo prazo. Com essas contas, as crianças terão muito mais chances de se formar na faculdade, abrir um negócio, comprar uma casa e alcançar estabilidade financeira ao longo da vida. A Dell Technologies tem orgulho de ser uma das primeiras empresas a apoiar o Invest America Act, um projeto de lei que oferece a cada criança uma conta de investimento inicial de $1.000 ao nascer. Este é um passo simples, com benefícios duradouros. Seguindo o seu exemplo inspirador, senhor presidente, a Dell Technologies irá igualar as contribuições do governo, dólar por dólar, para cada criança nascida de um membro da equipe Dell. Isso não é apenas um novo benefício. Isso é um investimento em nosso pessoal, suas famílias, nossas comunidades e no futuro da América, e representa nossa crença fundamental de que a oportunidade deve começar no nascimento. Minha esposa Susan e eu, também, por meio da nossa fundação familiar, temos estudado de perto o Invest America Act. E assumindo que ele se torne lei, esperamos fazer uma doação muito significativa. Vemos essa iniciativa como uma plataforma poderosa para a inovação filantrópica voltada a ajudar crianças a prosperarem, independentemente de onde venham, especialmente aquelas famílias que historicamente foram deixadas para trás. Senhor presidente, o senhor articulou isso perfeitamente. Essas contas Invest America dará a cada nova criança americana uma oportunidade genuína de participar do maior motor de crescimento econômico da história, a economia americana. Os fundos nessas contas investidos em empresas e inovações americanas crescerão ao longo do tempo, tornando-se reservas substanciais, oferecendo suporte para a educação, aquisição de moradia e formação de famílias. A capacidade de famílias, amigos, benfeitores e empregadores de igualar a generosidade do governo amplifica o potencial transformador desta iniciativa. Obrigado, senhor presidente, por sua liderança visionária neste tema tão crucial. Essas contas Invest America terão um impacto profundo em inúmeros jovens americanos, garantindo que eles realmente se beneficiem do que Abraham Lincoln descreveu como um direito de todo americano, o direito de ascender. Obrigado. Muito obrigado, Michael. E realmente avançamos muito desde que você veio me ver há cerca de 6 meses com sua esposa maravilhosa. Tivemos uma boa conversa. Eu disse, isso parece muito bom, vamos pensar sobre isso. Todo mundo com quem falei sobre isso nem consegue acreditar. Por causa de grandes políticos e líderes políticos como os que temos, acho que isso vai avançar rapidamente, muito bem e muito rápido. Então, eu agradeço. Muito obrigado. David Solomon, por favor. Obrigado, senhor presidente. Estou muito feliz de estar aqui com todos e animado para participar desta discussão importante e oportuna.
Também gostaria de reconhecer os esforços de tantos no Congresso sobre essa questão tão significativa, em especial os membros presentes aqui, e especialmente a liderança do senador Cruz e do deputado Moore, que desempenharam um grande papel em ajudar a impulsionar isso adiante. Também não estaríamos aqui hoje sem a liderança de Brad Gerstenberger e Michael Dell, que realmente tiveram a visão, a energia, a paixão e o compromisso para ajudar a impulsionar isso adiante. Então, obrigado a ambos. Existem muitas razões pelas quais os Estados Unidos têm a maior, mais dinâmica e mais inovadora economia do mundo. Mas uma das mais importantes é o fato de que nosso sistema de capitalismo democrático incentiva uma cultura que não penaliza as pessoas por assumirem riscos. Na verdade, ele incentiva as pessoas a terem uma visão, a buscar e atrair os recursos necessários para transformar essa visão em realidade. Não é por acaso que muitas das empresas mais inovadoras e importantes do mundo hoje começaram na garagem dos pais, em um campus universitário ou em qualquer um dos muitos lugares improváveis nos Estados Unidos. Uma das minhas preocupações é que Uma das minhas preocupações é que as gerações atuais e futuras de jovens não valorizam plenamente e não são tão bem educadas quanto poderiam ser sobre mercados e capitalismo. E embora o capitalismo não seja perfeito, ele ajuda a impulsionar o sonho americano. Esta iniciativa atinge o cerne de conectar essas futuras gerações aos benefícios e ao potencial das grandes empresas e dos mercados dos Estados Unidos. Investimentos na primeira infância trazem benefícios de longo alcance e a Goldman Sachs tem orgulho de apoiar essa iniciativa. Esta é uma oportunidade empolgante de parceria público-privada e para que tanto comunidades quanto empresas invistam nos jovens, o futuro dos Estados Unidos. Assim que virmos a lei Investir na América ser sancionada, a Goldman Sachs ficará entusiasmada em apoiar ainda mais essa iniciativa Investir na América. Acreditamos apaixonadamente em nossos mercados de capitais. Eles são uma enorme vantagem competitiva para os Estados Unidos. E sabemos que a vitalidade futura da nossa economia depende de os jovens compreenderem o poder de investir a longo prazo e de compartilharem os benefícios de ideias que trazem valor à vida das pessoas ao redor do mundo. Obrigado, senhor presidente, por ajudar a impulsionar isso adiante. Espero continuar essa parceria nesse esforço. Muito obrigado, David. Dara, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, senhor presidente, por nos receber aqui hoje. É uma honra incrível estar aqui, em um lugar que simboliza exatamente a oportunidade que definiu a minha vida. Obrigado, Brad, obrigado, Michael, pela sua visão. Todos nós buscamos construir algo que perdure, e o Invest in America Act é um legado que vai durar por gerações. Presidente Trump, obrigado pela sua liderança. Seu apoio vai transformar essa ideia poderosa em uma realidade poderosa para milhões de jovens americanos. Quando eu tinha 9 anos, cheguei a este país e minha família chegou à América depois de fugir da Revolução Iraniana. Tínhamos perdido tudo o que havíamos construído. Mas aqui ganhamos algo muito mais valioso. Ganhamos a chance de recomeçar. Tínhamos uma família unida. Tivemos acesso a uma educação de nível mundial. E tínhamos a única coisa que alimenta todo sonho americano, que é a esperança. E se pudéssemos engarrafar essa esperança? E se pudéssemos dar esse mesmo poder da esperança? Uma esperança real e tangível que vem de ter participação no próprio futuro e nas melhores empresas do mundo, para cada criança que nasce neste país. Essa é a promessa do Invest America Act. Não é apenas uma conta. É uma plataforma de lançamento. Ela coloca o motor imparável dos juros compostos para trabalhar a favor dos nossos filhos, construindo um futuro para eles desde o primeiro dia. Essa missão é pessoal para mim e é fundamental para nós na Uber. Todos os dias, vemos pessoas usando nossa plataforma para criar oportunidades para si mesmas, para economizar, para comprar uma casa, pagar a mensalidade da faculdade, construir seu próprio sonho americano, uma viagem de cada vez. E é por isso que a Uber tem tanto orgulho de apoiar este projeto de lei, que também inclui benefícios para milhões de motoristas e entregadores da Uber na forma de isenção de impostos sobre as gorjetas. Senhor presidente, nossos colaboradores agradecem pelo seu apoio. Muito obrigado. Certo? Que trabalho incrível. Sabe, quando você pensa... Estamos trabalhando muito no Irã agora e... Sim. Você veio aqui... Sim. Eles tiraram tudo de você e você começou e se tornou um dos maiores do mundo.
Que história incrível. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, incrível. Desejo a todos vocês muito sucesso. Ah, muito obrigado. Precisaremos disso para isso. Isso é Eles são negociadores duros. Sim. entre os melhores. Olhe para você. Sim. Muito obrigado. Agradeço, Darren. Jason, por favor. Obrigado, senhor presidente. Quero começar agradecendo pela sua liderança, sua visão, seu compromisso com os trabalhadores e as famílias de todo este país. Aquele grande e belo projeto de lei não teria sido possível sem você. E proporciona o maior corte de impostos da história dos Itzhakwa, os maiores cortes de gastos obrigatórios da história dos Itzhakwa, as reformas de bem-estar social mais significativas da história dos Itzhakwa e o maior investimento único em segurança de fronteira. Então, são coisas das quais podemos nos orgulhar muito. Representando o sudeste do Missouri, estou extremamente orgulhoso da forma como vocês estão ajudando as famílias trabalhadoras. Não há imposto sobre gorjetas. Uma garçonete como a garçonete de Nevada que falou com você sobre não haver impostos sobre gorjetas e os outros 4 milhões de trabalhadores que recebem gorjetas no país verão um extra de 1.700 hires em seus contra-cheques por causa do fim do imposto sobre gorjetas. Isso é significativo para alguém que está apenas tentando colocar comida na mesa e roupas no corpo. Os eletricistas que trabalham horas extras para restabelecer a energia receberão um adicional de 1.750 em seus contra-cheques. Os idosos receberão os 72 bilhões em cortes de impostos. As contas de investimento Trump serão um divisor de águas para novos pais. Mesmo antes de seu bebê recém-nascido conseguir andar ou falar, a criança já terá dinheiro guardado para um dia aprender uma profissão, abrir um negócio ou comprar uma casa. Toda criança nascida sob essa política terá uma chance melhor de um futuro. Não importa se ela mora em um quarteirão da cidade ou em uma estrada do interior. Isso fará uma diferença significativa na vida delas, e é graças à sua liderança, senhor presidente, e nós agradecemos. Bem, muito obrigado, Jason. E esperamos conseguir aprovar isso. E já escolhemos uma data ideal. Se demorar um pouco mais, tudo bem. Mas, idealmente, vamos conseguir até uma certa data. E, novamente, acho que é uma das legislações mais importantes que já tivemos diante de nós e que o país já teve. Bem, antes de tudo, é uma grande honra e privilégio estar aqui. Nós não estaríamos aqui sem a sua liderança. E para mim, pessoalmente, estar aqui com meu filho, Lincoln Gerstner, que por acaso tem o nome do cavalheiro aí atrás do seu ombro direito. Onde está o Lincoln? Onde está o bonitão? Ele é muito mais bonito que você. O que aconteceu? Ah, você sabe, todos nós queremos que nossos filhos sejam melhores do que nós mesmos. Mas foi em volta da nossa pequena mesa de cozinha que essa ideia realmente nasceu. Eu comecei como Jason Smith, em uma pequena cidade rural em Indiana. Meu pai perdeu tudo em 1978, tentando abrir uma empresa de autopeças, e os japoneses estavam destruindo a nossa indústria automobilística. Tínhamos taxas de juros e inflação de 2 dígitos, e nossa família hipotecou a casa para manter a empresa funcionando e, no final, perdeu tudo. Então, eu sei um pouco sobre começar do nada e sei como foi aquela primeira vez em que você tinha algo em jogo quando achava que tinha uma chance. Você foi do nada para alguma coisa. E como a Dara disse, essa é a grande história da América. A promessa de que existe mobilidade, a promessa de que podemos subir essa escada. Mas hoje, nós nos tornamos uma sociedade de dependência, certo? Vi alguém responder ao tweet da Casa Branca sobre isso hoje dizendo: a resposta para o socialismo é mais capitalismo. Isto é mais capitalismo. Sim. Isso está alinhando todas as crianças nos Estados Unidos com o lado positivo do livre mercado e seus benefícios. E essa é sua agenda principal, senhor presidente. Não há imposto sobre gorjetas, isso não ajuda os ricos. Isso ajuda as pessoas que se sentem excluídas e deixadas para trás. Sem imposto sobre horas extras, sem imposto ou dedução sobre a Previdência Social. E as contas Trump, certo, que todos aqui nesta sala estão presentes e nas quais temos trabalhado tanto, mas que nunca se concretizariam sem a sua liderança, essas vão mudar o jogo para sempre. Isso faz dos Estados Unidos
uma sociedade de proprietários novamente, porque todas essas crianças verão o benefício da capitalização. Se você começa com $1.000 e $750 são adicionados por ano pelos pais, avós, igrejas, pelas empresas aqui presentes que vão contribuir para as contas dos filhos de seus funcionários, pelos grandes filantropos da América, eu acho que $750 é uma estimativa baixa por ano. Eu também acho. Mas se você começar, se você fizer isso, aos 18 anos, senhor presidente, essas contas valem $50 mil. Aos 30 anos, elas valem $175 mil. E se você fizer isso todos os anos da sua vida, aos 50 anos elas valem $1 milhão. Você está dando a chance para que todo americano sinta que está no jogo novamente, parte da América, com essa mobilidade econômica, esse sonho que levou Michael Dell a fundar a Dell Computer em seu dormitório, Dara a sentir que tinha uma oportunidade depois de chegar aqui do Irã, e alguns garotos pobres do Missouri e de Indiana a chegarem onde estamos hoje. Então, obrigado pela sua liderança. Isso não teria acontecido sem o projeto de reconciliação e o trabalho de muitos nesta sala, mas liderado pela presidente e Jason Smith, o grande e belo projeto de lei. Este é o veículo para aprovar o Invest America Act. Então, obrigado, senhor. Muito obrigado, Brad. Ótimo trabalho. E ninguém sabia que eu ia te chamar. Talvez ele tenha feito o melhor trabalho do grupo. Tenho que pensar sobre isso, Mike. Boa recomendação, Michael. Alguém tem alguma pergunta? Acho que é algo que realmente precisa ser discutido, porque é quase um milagre estarmos perto de conseguir. Por favor. Qual a estimativa mais recente de quando o grande projeto de lei será aprovado? Nós colocamos o dia da independência como um prazo autoimposto e certamente esperamos, acredito, que ainda podemos cumprir isso. Agora depende do Senado. O projeto de lei está nas mãos do Senado agora, mas conversei com o líder Tooney até ontem à noite. Ele está muito otimista. Você vê o Senado passando pelas mesmas deliberações que tivemos na Câmara, exceto que tivemos 14 meses para isso. Eles têm um período de tempo reduzido para conseguir fazer isso. Mas, como todos vocês sabem, eu incentivei meus queridos amigos e colegas de lá a não modificarem muito, porque alcançamos um equilíbrio muito delicado e levou muito tempo para chegarmos até ele. Não queremos desestabilizar esse equilíbrio. Demais. Então, eles estão colocando suas impressões digitais nisso. Que seja algo leve, que enviem de volta e que cheguemos à mesa do presidente. E realmente temos um espírito tremendo. Nunca vi nada parecido. Simplesmente inacreditável. Sempre teremos algumas pessoas, não quero usar a palavra porta-vozes. Eu nunca usaria essa palavra, mas você sempre terá um pouco disso. Mas talvez nem mesmo tenhamos isso, quem sabe? Há um espírito tremendo para esse projeto de lei. Acho que como não vimos muito, Jason, certo? Não vimos muito disso. Então acho que vai acontecer bem rápido. Senhor presidente, o senhor teve sua ligação com o primeiro-ministro Netanyahu. O senhor acabou de mencionar o Irã, discutiu sobre o Irã. O senhor discutiu o Gaza. Discutimos. Guerra Gaza. Sim, discutimos muitas coisas e foi muito bem, muito tranquilo. Vamos ver o que acontece. Sabe, estamos tentando fazer algo com um país sobre o qual acabamos de falar, o Irã. Acho que você deveria negociar isso, talvez você seja melhor. Acho que vou te mandar hoje. Que boa ideia. Essa poderia ter sido a ideia do dia. Vamos pedir para o Derek levantar e negociar. Eles são bons negociadores, mas são duros. Às vezes eles podem ser duros demais, esse é o problema. Então, estamos tentando fazer um acordo para que não haja destruição e morte. E nós dissemos isso a ele, e eu disse isso a ele, e espero que seja assim que funcione, mas pode não ser assim que funciona. Descobriremos em breve. Sim, por favor. Senhor presidente, em 2020, quando falava sobre a agitação nas cidades americanas, o senhor disse: temos que seguir as leis. Não podemos convocar a Guarda Nacional a menos que sejamos solicitados por um governador. O que mudou? Por que esta situação é diferente a ponto de não consultar o governador Newsom? A maior mudança em relação àquela declaração é que temos um governador incompetente. Falei sobre governadores, mas não sobre ele. É um governador incompetente. Olha o trabalho que ele está fazendo na Califórnia. Está destruindo um dos nossos grandes estados. Se eu não tivesse me envolvido, se não tivéssemos trazido a guarda, e nós traríamos mais se fosse necessário, porque precisamos garantir que haverá lei e ordem. Você tinha um desastre acontecendo e agora eles admitem que foi um desastre. Eu assisti ao chefe ontem, que por sinal é um bom homem, e ele disse:
Bem, tivemos sorte de ter feito isso porque eles estavam sobrecarregados. Você viu o que estava acontecendo? Então fizemos a coisa certa. Todo mundo concorda com isso. Mas você tem um governador que deixou a cidade queimar, não quis que a água fosse enviada para lá. E eu enviei bilhões de galões de água. Eu queria fazer isso no primeiro mandato. Eles não quiseram fazer isso. Eu não sei, eles dizem que é por razões ambientais, mas não havia razões ambientais. Eu acho que é só uma filosofia política, mas é uma sorte para o povo de Los Angeles e da Califórnia que fizemos o que fizemos. Conseguimos fazer isso bem a tempo. Ainda está fervendo um pouco, mas não muito. Sim, por favor. Que crime ele cometeu para justificar sua prisão? Que crime o governador Newsom cometeu? Um crime que ele cometeu? Para justificar sua prisão. Eu acho que o principal crime dele é concorrer ao cargo de governador, porque ele fez um trabalho tão ruim. O que ele fez com aquele estado é como o que Biden fez com este país, e isso é bem ruim, é a filosofia errada. Há centenas de milhares de imigrantes ilegais, muitos deles prisioneiros, estão ocupando seu sistema de saúde, estão ocupando espaço nas suas escolas, estão ocupando seu hospital. E em muitos casos eles são criminosos e precisamos fazer algo a respeito. Estamos fazendo algo a respeito. Quero agradecer aos incríveis patriotas do ICE, ao Tom Homan, que tem sido incrível, e a Kristi Noem, igualmente incrível. O trabalho que eles estão fazendo é como um erro não forçado. Não havia motivo para isso. 21 milhões de pessoas foram autorizadas a entrar em nosso país e muitas dessas pessoas eram criminosas. E é uma pena, mas estamos tirando eles daqui. E eu diria que acho que é uma questão de 95-5, assim como tantas outras questões, 95-5. E os democratas perderam uma eleição por uma margem esmagadora porque estão do lado errado das questões. Quero dizer, essas, nem dá para conceber que alguém faria o tipo de coisas que ele fez. E então, sabe, você fala sobre projetos? Eles querem construir um trem indo de São Francisco até Los Angeles. E está custando centenas de bilhões de dólares a mais do que eles achavam que ia custar. É inacreditável. Para o Brad e para as pessoas sentadas aqui, vocês acreditariam que um trem que era para custar X dólares pode acabar custando 100 vezes X? Isso teria pago por cerca de 50 milhões de crianças americanas. Você tem razão. 50 milhões de crianças americanas em vez de uma ferrovia de 5 quilômetros que nunca foi construída. Poderíamos ter colocado Lincoln no comando sem nenhuma experiência. Ele teria feito um bom trabalho. Eu garanto isso a você. Tudo bem, por favor, Peter? Parece que Gavin Newsom gosta da atenção que está recebendo de você agora. Se você olhar para a história recente, alguém que estava concorrendo à presidência, você que foi preso e teve uma foto de ficha criminal, pode-se argumentar que politicamente isso acabou te ajudando? Você está preocupado com isso neste momento? Falar sobre ele ser preso pode ser útil para suas perspectivas políticas, porque muita gente acha que ele quer estar exatamente onde você está. No meu caso, foi uma caça às bruxas, e todo mundo sabia, e eu consegui explicar isso. Caso contrário, eu não estaria aqui. Foi uma verdadeira caça às bruxas. Acabei de provar que foi uma caça às bruxas. Você vê o que aconteceu no caso dele, é muito óbvio. Você olha para o que aconteceu entre os incêndios, eu poderia citar 10 coisas agora. Falamos sobre os trens, falamos sobre todos os custos na Califórnia, você fala sobre todas as pessoas que estão chegando e destruindo a vida de todos os outros. Então, não, eu não acho que isso vai ajudá-lo. Na verdade, acho que isso é muito ruim para ele. No momento em que estávamos entrando aqui, o governador e o procurador-geral do estado disseram que vão processar você por enviar a Guarda Nacional e eles estão dizendo que não há invasão, não há rebelião. O presidente está tentando fabricar caos e crise no local para seus próprios fins políticos. Federalizar a Guarda Nacional da Califórnia é um abuso da autoridade do presidente, segundo a lei. Bem, você sabe, né? Interessante. Você assistiu aos mesmos vídeos que eu. Carros pegando fogo por toda parte, pessoas em tumulto. E, aliás, nós paramos isso. Conseguimos melhorar bastante, mas ainda assim parecia bem ruim. E ao assistir aos vídeos ontem à noite, as pessoas diziam, isso é realmente um grande problema. E até entrarmos em ação, se não tivéssemos feito o trabalho, aquele lugar estaria pegando fogo, assim como as casas queimaram.
Eles estavam com sérios problemas ontem à noite, Peter, você sabe disso, e na noite anterior e na noite antes dessa. E eu sinto que não tivemos escolha. Eu não quero ver acontecer o que já aconteceu tantas vezes neste país. Eu vi Minneapolis queimar, olha o que aconteceu em tantas partes diferentes da Califórnia. Dê uma olhada no que aconteceu em San Diego, há tantos lugares diferentes. E onde deixamos queimar. Queremos ser politicamente corretos, queríamos ser legais, queremos ser gentis com o criminoso. E o que você está fazendo é destruindo o tecido da nossa vida neste país. Não, nós fizemos a coisa certa, recebemos crédito por pessoas que eu menos suspeitaria. Ora, eu diria que algumas das pessoas que entraram e disseram graças a Deus, eles disseram, alguns deles, graças a Deus que o Trump se envolveu e eu estou muito feliz por ter me envolvido. E acho que o Gavin, do jeito dele, provavelmente também está feliz que eu me envolvi, sim. O que você acha? O que você acha do fato de ele dizer que você quer uma guerra civil nas ruas da América? Não, é justamente o contrário. Eu não quero uma guerra civil. Uma guerra civil aconteceria se você deixasse nas mãos de pessoas como ele, e eu gostava dele. Sabe, eu sempre me dei bem com ele. Eu nunca tive problema com ele, mas ele é extremamente incompetente, certo? Você recebeu alguma atualização dos negociadores em Londres? Você recebeu alguma atualização da sua equipe em Londres negociando as conversas comerciais com a China? Estamos indo bem com a China. A China não é fácil. Assim como o seu país de origem também não é fácil lá. Acho que estamos indo muito bem. Eles estão lá agora. Só estou recebendo bons relatórios. Ainda é um pouco cedo, mas eles vão ligar em breve. Na verdade, provavelmente quando eu voltar, terei minha primeira ligação deles. Queremos abrir a China e se não abrirmos a China, talvez não façamos nada, mas queremos abrir a China. Será algo ótimo para a China, algo ótimo para o resto do mundo. Você está disposto a suspender os controles de exportação quando se trata da China? Você deu algum tipo de limitação aos seus negociadores? Olha, a China vem explorando os Estados Unidos há muitos anos. Ninguém cobrou nem 10 centavos deles. Nenhum presidente teve coragem de cobrar a China por qualquer motivo. Eles não quiseram fazer isso. Eu arrecadei centenas de bilhões de dólares. Implementei tarifas sobre a China quando assumi o primeiro mandato e arrecadamos centenas de bilhões de dólares e depois fiz isso de novo. Mas fiz isso por muitos outros também. Se você olhar as estatísticas, o déficit do mês passado foi reduzido pela metade. Todo mundo ficou surpreso. Eu não fiquei surpreso. Acho que muita gente nesta mesa também não ficou, porque viram os bilhões de dólares que estavam entrando e as tarifas praticamente nem tinham começado ainda. Elas estavam sobre carros, elas estavam sobre alguns países, mas em um nível muito pequeno. E nós cortamos o déficit pela metade, e isso foi uma grande notícia há alguns dias. Eles disseram, eu não acredito. Um dos apresentadores de um canal de negócios ficou maluco, disse, eu não acredito nesses números. Esses números são bons. Os números vão ser muito bons. Acho que teremos 4 anos excelentes. Você sabe, tivemos a maior economia da história durante meus 4 anos. Acho que desta vez vamos superar isso. Senhor presidente. E ela foi mencionada na sua ligação com o primeiro-ministro hoje? Bem, ela é uma pessoa estranha, jovem e raivosa. Não sei se é raiva de verdade. Na verdade, é difícil de acreditar, mas eu vi o que aconteceu. Ela certamente é diferente. Controle da raiva. Acho que ela precisa fazer um curso de controle da raiva. Essa é a minha principal recomendação para ela. Como ela diz, ela foi sequestrada? Eu acho isso. Acho que Israel já tem problemas suficientes sem precisar sequestrar Greta Thunberg. Em segundo lugar, você vai comentar o que ela disse? Ela foi sequestrada por Israel. Você vai se livrar do Tesla e do serviço Starlink que você tem aqui na Casa Branca? Não, eu não ouvi isso. Quer dizer, talvez eu mova o Tesla um pouco, mas não acho que faremos isso com o Starlink. É um bom serviço. Mover o quê? O que você quer dizer? Eu tenho muitos lugares. Tenho tantos lugares que nem sei o que fazer com todos eles. Você já viu o Elon Musk ficar físico com o secretário do Tesouro? Não, não vi, tentei. Eu tive uma discussão, mas não vi. Não vi muita fisicalidade ali. Segundo uma reportagem do New York Times, ele não queria falar sobre Elon Musk.
Ele alegou que, próximo ao fim de seu mandato na Casa Branca, estava confundindo os limites entre o uso recreativo de drogas e o uso medicinal. Você acha que ele já teve drogas aqui na Casa Branca? Eu realmente não sei. Eu não acho. Espero que não. Olha, desejo-lhe tudo de bom. Você entende? Tínhamos um bom relacionamento e eu só lhe desejo tudo de bom. Muito bem, na verdade. Sim. Agora você mencionou a flotilha. Você tem alguma resposta sobre Israel ter interceptado esse barco? E você pode nos dar uma atualização sobre o que está acontecendo com a entrada de ajuda em... Em Gaza, neste momento, tivemos pessoas sendo baleadas por forças israelenses que estão tentando sair de Gaza, humanitária. Sim, Gaza, neste momento, está no meio de uma grande negociação entre o EUA e o Hamas e Israel. E o Irã, na verdade, está envolvido e vamos ver o que vai acontecer com Gaza. Queremos trazer os reféns de volta, é tudo o que posso te dizer. Sim, por favor. Lá atrás você disse que eles eram insurrecionistas depois do que você estava falando em Los Angeles. Sim, senhor, eu não chamaria exatamente de uma insurreição, mas poderia ter levado a uma insurreição. Quero dizer, aquilo foi sério, houve muito dano acontecendo na noite passada. Eu assisti muito de perto e foi impressionante o trabalho que a Guarda Nacional fez. E, aliás, a polícia também estava trabalhando muito duro. Mas você sabe, a polícia recebe instruções para ser politicamente correta. Eu disse, não precisam ser politicamente corretos. Vocês têm que fazer o trabalho. E sobre Elon Musk, você planeja falar com ele em breve? Eu conheço algumas pessoas. Qual deles? Sobre Elon Musk, você planeja falar com ele por telefone em breve? Na verdade, eu ainda não pensei muito sobre isso. Imagino que ele queira falar comigo. Acho que sim. Se eu fosse ele, gostaria de falar comigo mesmo, mas... E talvez ele já tenha ligado. Você teria que perguntar a ele. Pergunte a ele se ele já ligou ou não. Mas eu não teria problema com isso. Se ele te ligasse, atenderia? Bem, eu não quero dizer isso, mas você sabe. Mas imagino que ele gostaria de falar comigo. Senhor presidente. Era para o senhor receber uma contraproposta? Sim, por favor. Era para o senhor receber uma contraproposta do Irã hoje. Você recebeu essa proposta e qual é o principal impedimento? O quê? Reunião Irã na quinta, então vamos esperar até quinta para ouvir a proposta. E qual é o impedimento para fechar acordo? Bem, eles estão apenas pedindo coisas que você não pode fazer. Eles não querem abrir mão do que tem que abrir mão. Você sabe o que é isso? Eles buscam enriquecimento. Não podemos ter enriquecimento. Queremos justamente o oposto. E até agora eles não chegaram lá. Odeio dizer isso, porque a alternativa é muito grave. Mas eles não chegaram lá. Eles nos deram as opiniões deles sobre o acordo e eu disse, sabe, simplesmente não é aceitável. Foi o tema com o primeiro-ministro Netanyahu, conversou? Eu diria que sim. Não sei se o que mais eu posso falar. O tempo. Bem, você pode falar sobre o Líbano. Basicamente esse é o principal assunto, sim. Senhor presidente. Falamos sobre o Líbano também, sim, falamos. E sobre o Líbano? Bem, o Líbano está trabalhando muito. Eles têm um novo embaixador excelente, que eu coloquei lá. Um homem que conheço muito bem, ele é muito inteligente. Eu nem sabia que ele era libanês. E eu disse, por que você quer o Líbano? Ele disse, eu nasci lá, eu amo o povo. Eu disse, sabe, é muito perigoso ir para o Líbano. Há algumas embaixadas que são maravilhosas, há outras que são perigosas. Eu disse, o Michel é o nome dele, é um homem. Michel, homem muito elegante. E eu disse, por que você quer isso? E ele disse, porque eu amo meu país e amo aquele povo. Eu disse, é muito perigoso. Ele disse, eu não me importo. Esse não é um homem que viveu em perigo. Ele é um homem muito bem sucedido daqui. E ele queria ser embaixador, apesar de provavelmente estar indo para uma situação muito perigosa. Você vê o que está acontecendo. Mas eu tive muito respeito por isso. Ele ama aquele país, ele ama mesmo. Ele nasceu lá, ele ama o país, sim. Senhor presidente, você tem uma grande e linda parada chegando no sábado? Temos sim. Quais são suas maiores expectativas para isso? Depois tenho uma segunda pergunta em relação ao Gavin Newsom. Vai em frente à grande parada. Então, obrigado, Brian. É um momento tão, eu acho, importante para este país. Sabe, 2 semanas atrás eu estava ligando para pessoas e conversando com líderes, incluindo o presidente Putin, E todos eles disseram, estamos comemorando a vitória na Segunda Guerra Mundial.
E eu disse, uau, não é incrível? Nós somos os únicos que não estavam comemorando e fomos nós que vencemos a guerra. Agora, a Rússia realmente ajudou. Eles perderam 51 milhões de pessoas, para ser justo. As pessoas dizem, ele está defendendo a Rússia. Não, eles perderam 51 milhões de pessoas. E sabe, não dá para esquecer isso. Mas a França estava comemorando. E como você sabe, Hitler fez um discurso na Torre Eiffel. Mas quando falei com o presidente Macron, ele disse, estamos comemorando a grande vitória da Segunda Guerra Mundial. E eu acho ótimo que ele estivesse fazendo isso. Mas fomos nós que vencemos e não estávamos comemorando. Eu disse para mim mesmo, não é loucura isso? E eu acho que está na hora de a gente comemorar um pouco, sabe? Tivemos muitas vitórias, vencemos 2 guerras mundiais e depois vamos lá e mudamos o nome dos fortes onde vencemos as guerras. Você vai lá? Vencemos guerras mundiais a partir do Forte Robert E. Lee, do Forte Bragg, de todos os diferentes fortes. E o que fazemos? Mudamos o nome dos fortes porque queremos ser politicamente corretos. Então, muitos deles estão voltando ao nome original, você provavelmente percebeu, o Forte Bragg e outros. Mas eu acho que é um momento para celebrar o nosso exército. Você sabe, nós reconstruímos em grande parte as nossas forças armadas. Estamos com pouca munição. Isso porque ela é enviada muito rapidamente para outros países, um em particular, mas nós vamos recuperar isso muito rápido. Mas temos umas forças armadas como ninguém tem, ninguém chega perto. Temos o melhor equipamento do mundo. Nós fabricamos o melhor equipamento do mundo. Não há forças armadas como as nossas. Mostramos isso com o ISIS. Os generais da televisão me disseram que levaria 4 anos para vencer. E nós fizemos isso em 3 semanas, sob o comando do general Raymond Kane, que agora é o chefe do Estado-Maior Conjunto. Ele é ótimo. Acabei de sair de uma reunião com ele. Não, acho que é hora de celebrarmos. E eu meio que tenho que rir dessas pessoas. Bem, você sabe, vai gastar muito dinheiro. Muito desse dinheiro é pago por mim e por doadores. Não sei se você sabe, muito desse valor nem sairá do orçamento militar. Acho que posso dizer isso, Suzy, certo? Temos pessoas investindo dinheiro para fazer isso acontecer. Não que seja necessário, porque acho que é um ótimo investimento. Temos muitos tanques, temos todos os tipos de tanques novos e muito antigos, todos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. É uma celebração do Exército. O Exército é um ano mais velho que o país, então no próximo ano vamos comemorar 250 anos, mas celebramos o Exército no Dia da Bandeira. Não é meu aniversário, é meu aniversário, mas não comemoro o meu nascimento, comemoro o Dia da Bandeira. Acontece de ser no mesmo dia, então eu recebo um pouco de piada por isso. Mas o Dia da Bandeira é a data apropriada e estamos comemorando 250 anos do Exército, um grande serviço. E lembrem-se, sabe, pensem nisso, nós vencemos tanto, nós vencemos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tantas outras coisas. E então nós nos tornamos politicamente corretos. Mas só posso dizer que me disseram que o ISIS levaria de 4 a 5 anos. E nós conseguimos em 3 semanas. Você estava lá, você viu, certo? Temos o maior exército do mundo. Ninguém pode nos vencer. Enquanto tivermos a liderança certa, ninguém pode nos vencer. Se tivermos pessoas estúpidas comandando, como aconteceu no Afeganistão, quando você olha para aquilo, em primeiro lugar, o Afeganistão deveria ter sido uma vitória fácil como guerra, mas foi tão triste a forma como lutamos, tão ridículo. Nós lutamos para não vencer, mas não costumávamos ser assim. E estamos celebrando porque eu acho que o dia no Afeganistão foi o período mais triste da história do nosso país. Aquilo foi uma bagunça do Biden com generais ruins como Milley e outros. Eles eram ruins, eram generais incompetentes. Eu conheço todos os bons e os ruins, nós nos livramos da maioria dos ruins, mas era hora de celebrar e é isso que estamos fazendo. Então será no dia 14 de junho e vai ser um desfile como... Eu não sei se já tivemos um desfile assim, vai ser incrível. Temos ar, mesmo sendo do Exército, teremos muitos daqueles aviões do Exército sobrevoando e teremos tanques por toda parte. E teremos milhares e milhares de soldados que marcharam bravamente pelas ruas. Vai ser um dia lindo, eu acho, e vamos celebrar o nosso país. Você falou sobre liderança e, rapidamente falando sobre Gavin Newsom, ele é o líder certo para a Califórnia, considerando o tamanho da economia deles e todos esses investimentos dos EUA chegando?
Ele é o governador e líder certo para o futuro da Califórnia e para os investimentos do ZEU? Não acho que ele seja, fez um trabalho terrível, é um cara. Eu sempre me dei bem com ele. Você olha para as declarações dele sobre mim no passado. Eu fui um grande presidente, sempre cuidei da Califórnia, sabe tudo isso. Mas estou falando apenas dos resultados. Você parece... Sabe, aqui está a vantagem de um clima maravilhoso. Talvez o melhor clima de qualquer estado, se você pensar bem. Clima maravilhoso, um oceano lindo, tudo lindo. Você tem todas as vantagens e ele não soube aproveitar isso. E ele deixou pessoas entrarem aos milhões, que estão sobrecarregando seus hospitais, seu sistema educacional. E sua polícia está sendo sobrecarregada. Olha o que aconteceu. Ele deveria estar feliz por eu ter enviado os militares, porque se eu não tivesse enviado, vocês teriam tido um problema ali como não se via há muito tempo. Sim, por favor. Muito obrigado, Brian. Voo supersônico. Sobre voo supersônico. Voo supersônico? Sei que o senhor assinou uma ordem executiva. Certo. O senhor quer ver um Air Force One supersônico em 10 anos? Bem, eu não me importo muito com isso, mas eu gostaria de ver. Sabe, se você pensar bem, voo, a palavra voo é uma palavra interessante, mas provavelmente é a única categoria onde, na verdade, regredimos, porque costumávamos ter o Concorde e podíamos voar para Londres, Brad, de forma muito rápida e confortável. E hoje leva 2 ou 3 vezes mais tempo. É a única coisa em que retrocedemos. Aliás, o Concorde, na minha opinião, até hoje, Michael, porque você se interessa muito por estética, eu sei. Mas até hoje foi uma das mais belas obras de arte que já vi. Era uma obra de arte, a beleza do Concorde. Era o avião mais bonito, mas sabe, ele te levava até lá em metade do tempo. Agora você gasta muito tempo e não há motivo para isso. Porque, sabe, eles têm o problema do estrondo sônico, não é um grande problema, mas eles já resolveram bem essa questão do estrondo sônico. A tecnologia muda, a mudança no revestimento, mudança no peso, todas essas outras coisas, não há motivo para que não possamos fazer algo incrível. Então estamos tornando possível para eles fazerem voos supersônicos e nos colocar de volta no caminho certo. Quer dizer, pense nisso, há 30 anos, nós realmente tínhamos aviões que voavam muito mais rápido do que voamos agora. Levava metade do tempo para chegar a um lugar. Então nós regredimos e agora vamos progredir. Senhor presidente. É meio incrível mesmo, não é? Nós retrocedemos. Em Wall Street eles não fizeram isso. Se o Goldman Sachs fosse assim, o Goldman Sachs nem existiria mais. Senhor presidente. Sim, por favor. O senhor está planejando enviar fuzileiros navais para a Califórnia para lidar com a situação em Los Angeles? O senhor vai enviar fuzileiros navais para a Califórnia? Vamos ver o que acontece. Quer dizer, acho que temos tudo muito bem sob controle. Acho que teria sido uma situação muito ruim. Estava indo na direção errada, agora está indo na direção certa. E esperamos ter o apoio do Gavin, porque o Gavin é o grande beneficiado à medida que resolvemos os problemas dele. Quer dizer, o estado dele está uma bagunça. E eu gostaria de envolver alguém no trem, porque olha, pessoalmente, isso nunca deveria ter sido construído, porque você pode voar para lá por $2. E o que você está fazendo lá fazendo isso? Você poderia dirigir, poderia fazer várias outras coisas. Você sabe se eles fizeram um estudo, se você desse a cada passageiro o melhor serviço de limusine da história do nosso mundo, o serviço de limusine mais caro, com motorista particular e luvas brancas, indo e voltando, teríamos economizado bilhões de dólares em comparação com a construção dessa monstruosidade que está sendo erguida. Eu nunca vi nada parecido, sabe? Eu já vi estouros de orçamento, eu sou uma pessoa, sempre me saí bem com estouros de orçamento, eu não tenho isso. Mas vou te dizer, eu nunca vi estouros de orçamento. Você vê casos em que é 20% a mais, 50%, 100% a mais. Esses são milhares de porcento, ninguém nem sabe, eles não fazem ideia. E era para ser de São Francisco até Los Angeles. Bem, eles acabaram fazendo muito fora de Los Angeles, está parando no meio de... Eu não quero dizer no meio do nada, porque eu, na verdade, gosto muito de uma daquelas cidadezinhas, mas está muito aquém do destino. E o nosso governo está dizendo, sabe, por que estamos envolvidos nisso? Isso foi conduzido tão mal antes dele, mas ele realmente estragou tudo. Então, sabe, certo? Mais uma pergunta. Posso? Mais uma coisa. Você pode comentar sobre alguma das discussões que aconteceram lá e o propósito daquele retiro?
seu tempo em Camp David. Quer saber? Seu tempo em Camp David. Você pode comentar sobre quais discussões aconteceram lá e o propósito daquele retiro? Bem, eu não quero comentar sobre as discussões. Quero dizer, eu já disse um pouco sobre o motivo de estarmos lá. Tivemos discussões sobre muitos assuntos. Tínhamos um grupo de pessoas, um grupo grande, incluindo generais, almirantes e muitos outros. E tudo o que posso dizer é que nosso país está em ótima forma. Estamos em ótima forma economicamente. O projeto de lei no qual o Mike, o Jason e todo o pessoal estão trabalhando vai ser, eu acho, incrível. Acho que vai ser uma das legislações mais importantes que já tivemos neste país. Vai realizar coisas que você nem acreditaria. E nós vamos... Sabe, eu tenho uma frase muito simples. Nós fizemos uma campanha com palavras muito simples. Fazer a América grande de novo. É isso que estamos fazendo. Estamos tornando o país grandioso. Estamos tornando-o seguro. Estamos tornando-o bonito. E estamos tornando-o muito rico novamente. Sabe, riqueza não é um problema. Sim, você precisa de riqueza para cuidar de muitas outras pessoas. Temos que tornar nosso país melhor. O país precisa se recuperar de 4 anos de abuso. Nosso país foi muito maltratado por uma pessoa extremamente incompetente e por um grupo de pessoas que não eram incompetentes, mas eram radicais da esquerda lunática e governaram o país com uma caneta automática. E eu espero que as autoridades estejam olhando para isso com muita seriedade. Isso é como uma tomada de controle do nosso país, de certa forma, porque esse cara não fazia ideia do que estava fazendo. Você viu isso durante o debate. Você viu isso em outros casos. Quero dizer, ele não fazia ideia. Eu percebi isso anos atrás. Aliás, há 40 anos ele já não tinha ele já era ruim há 40 anos. Não estamos falando só de... E eles sempre gostam de falar de idade, mas não é a idade. Eu conheço pessoas com 88, 89, 92 anos. Bernie Marcos, que acabou de falecer, tinha 95 anos. Falei com ele um ano antes, ele estava 100%. Não é a idade, é outra coisa. Mas seja o que for, você não pode ter isso neste país. O dano que ele causou a este país é inacreditável. Mas a boa notícia é que já consertamos grande parte disso e o resto vai acontecer. Muito obrigado a todos. Obrigado.